Boa noite, família. É bom estarmos juntos aqui hoje. No nosso programa Minha Família é Assim. Hoje o tema é muito interessante, o uso de métodos contraceptivos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o planejamento familiar, né, Luísa? É extremamente importante esse tema, João Carlos. Quantas famílias precisam saber dessa realidade? E para isso, nós convidamos uma pessoa muito especial. Ela vai falar justamente e vai bater um papo com a gente aqui na nossa casa sobre isso, que talvez seja algo que você precisa saber, assim como tantos outros também precisam. É um tema interessante, é um tema instigante, um tema que às vezes incomoda alguns, mas é importante a gente saber, né, João Carlos? E às vezes incomoda, Luísa, porque nós não temos tanta consciência, tanta clareza do que é isso. Não compreende muito bem sobre isso, João Carlos. Por isso que nós trouxemos para o nosso programa esse tema. A Carolina, ela vai falar para a gente um pouquinho sobre isso hoje. E vamos sentar um pouquinho para a gente conversar, né, João Carlos? Sim. Ei, Carolina, seja bem-vinda, querida. Que alegria te receber aqui na nossa casa, Tudo bem, no querida? programa Minha Família, assim. Então, primeiro, eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho sobre a sua formação, seu currículo, quem é você, pra gente conhecer um pouquinho sobre você e depois a gente iniciaria então sobre o tema. Então, eu sou bióloga, eu me formei na Universidade Federal de Ouro Preto, eu sou mestre em Biologia Molecular e sou doutora em Bioquímica Metabólica e Fisiológica e eu fiz doutorado na Universidade Federal de Ouro Preto e na Universidade de Alberta, no Canadá. Legal, Carolina. Olha, nós te convidamos hoje para falar sobre essa temática, que é uma temática que a igreja tem muito carinho, porque diz respeito à questão da família. E a família para a igreja é muito preciosa. E é daí, do relacionamento amoroso, do relacionamento com o outro, que surge essa composição familiar. Primeiro, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é contracepção. O que é esses, quais são, não quais, né, mas o que é esses, quais são esses métodos? Olha, contracepção é o seguinte, é a prevenção de uma concepção. Você se previne para não ter uma concepção. No caso, nós temos vários tipos, temos a pílula, o uso da camisinha, o uso do DIU, e um método que eu acho muito interessante, que não é uma contracepção, é um planejamento familiar, que é o método Billings. Sim. E é justamente o método que a igreja dá mais ênfase. Exatamente. E é justamente que o método que a igreja valoriza e incentiva todo mundo a praticá-lo, né? Toda a família a praticá-lo. Não é um método machista, né, João Carlos? Não. É um método participativo, onde a família participa. Então, veja, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque eu acho que o nosso foco hoje vai mais diante da questão do uso da pílula. Então, fala pra gente um pouquinho o que é a pílula, o que você acha dessa realidade da utilização desse método. Então, eu como bioquímica, eu como uma pessoa da área, né, de saúde, que trabalha com a pesquisa em torno de medicamentos, o que acontece? A gente sabe que a pílula é um combinado de hormônios e que, na verdade, muita gente acha que não é nada, acha que é só uma pílulazinha, mas, assim, para o nosso organismo, é considerado uma bomba hormonal, entende? E isso não é muito legal. Tudo que é demais, sobra. Carolina, o que é a bomba hormonal? É um excesso de hormônio que o seu corpo não está acostumado, ele não está esperando. Então, provavelmente, ele às vezes não consegue metabolizar todo aquele hormônio que foi ingerido, porque a mulher ingere diariamente, dá uma pausa de 7 dias ou de 5 dias, dependendo do medicamento. E isso vai sendo acumulado. Assim, existem restos de metabólitos e a pílula, especificamente, existem muitos estudos que estão acontecendo e que já aconteceram, que comprovam que esse tipo de medicamento ele pode causar aneurisma cerebral, pode causar problemas cardíacos, pode causar embolia pulmonar, insuficiência pulmonar e pode levar até a morte. Trombose, tem um risco muito alto de trombose. Cada mulher tem um organismo de um jeito, né? Cada mulher tem... Ela reage de uma forma de acordo com a realidade que está vivendo. Medicamento, muito medicamento, pouco medicamento. Então, assim, isso é uma coisa que não é boa, o excesso. O medicamento, sim, é uma coisa ótima, é uma droga, mas o que acontece? Você usa por um período, resolve, você é curado, ok. Mas o anticoncepcional, a mulher usa continuamente.
Então, é uma carga muito pesada para o organismo. Interessante, né? Porque é uma saída simples, né? Simplista demais. Eu vou tomar uma pílula aqui e vou resolver o problema da gravidez, de não ficar grávida. E aí eu não me comprometo mais com nada. É uma atitude milagrosa, né? Vamos dizer assim. Eu tomo e pronto, resolve o meu problema. Só que causam tantos problemas quando você está Mas dizendo... não é tão milagrosa assim. Não, Não, a gente sabe que não em quê, é então, isso. que você está dizendo Verdade. isso aí? Querida? Dá uma pista para nós aí. Então, existem muitos estudos, existem pesquisas mostrando que, por exemplo, se a mulher tiver algum problema, tomar um antibiótico, ou se ela tiver um desarranjo intestinal, é recomendado na própria bula que se use outro método contraceptivo, ou abstinência ou uso de camisinha, para que garanta que não haja concepção naquele período. Só que o que acontece? Antigamente, quando começou a ser usado o método, a pílula, né, como método contraceptivo, por volta de 1960, era literalmente uma bomba, porque a mulher tomava aquilo e vários efeitos colaterais, como, por exemplo, mau humor, a pele não ficava boa, a pessoa retinha muito líquido, tinha dores de cabeça, coisas muito pesadas e muitas mulheres não aguentavam. Então, a indústria farmacêutica foi melhorando, foi diminuindo aqui um pouquinho os efeitos colaterais, melhorando, mas melhorando para eles. Porque hoje em dia, não vou dizer todos, mas a maioria das pílulas, elas são um combinado hormonal. O que acontece? Muitas mulheres são contra o aborto, porém, nem todas sabem que as pílulas, a maioria delas são abortivas e não contraceptivas. Existe sim a combinação de hormônio que vai inibir a ovulação, então logo, não havendo ovulação, mesmo tendo relação sexual, não vai haver a fecundação. Sim. Mas caso aconteça, porque nenhum dos métodos é 100%, nem a camisinha, né, nada é 100%, somente abstinência. Abstinência Essa é 100%. 100% garantido. Garantido. O que acontece? Vai haver ovulação, entendeu? Vai haver a fecundação, porém, existe outro hormônio nessa composição que não permite que esse embrião se grude, ocorra anidação, quer dizer, grude na parede do útero para que possa se desenvolver. Então, o que vai acontecer? Ele não conseguindo se fixar, ele não tem como, não tem fonte de nutriente, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Então, muitas mulheres acham que não estão cometendo aborto, mas estão cometendo aborto. Então, não é uma coisa tão inocente não assim, é inocente. como talvez em casa as pessoas estejam vivendo sem saber dessa realidade. Justamente, Luísa, isso que eu queria pontuar, né? Como eu disse, muitas mulheres são contra o aborto, não querem abortar de forma alguma, acham isso... De uma forma consciente, elas estão achando que não estão abortando, mas de uma forma inconsciente, elas estão. Há um aborto aí. E aí a gente pensa, né? Então, e muitos falam pra gente, por isso que eu vou colocar pra você algo que a gente fica pensando, né? Ah, mas nesse período aí, do zigoto, né? Ou esse período que não nidou, isso não é gente ainda não é pessoa ainda não, porque não tem alma, né? Eles costumam falar, o que você acha disso? Olha, meu ponto de vista... Porque é uma questão ética que nós estamos vivendo no mundo. Meu ponto de vista houve fecundação, há vida. Porque, por exemplo, houve fecundação, não é vida? Que horas que a alma vai entrar? Né? Que horas que a alma entra ali naquele tem um protocolo, na 13ª semana já tem alma. Para mim, meu ponto de vista não é esse. Meu ponto de vista houve fecundação, existe vida. É um ser humano. É um ser humano. Houve uma fecundação, é um ser humano. Sim. Porque a presença de Deus já está presente, já está ali na sua plenitude, naquele ser do momento que as células se encontraram ali. Exatamente. É isso que a igreja fala, é isso que a igreja aposta, e é isso que a igreja aponta para você que está aí nos vendo, você que está nos acompanhando agora. Talvez você não tenha nem a consciência, né, de que essa coisa ficou tão normal, né, tão natural dentro do nosso dia a dia, né, que é a pílula anticoncepcional. Então, agora é o momento de vocês pararem para pensar, é o momento que vocês têm que dar uma olhada aí, fazer a conta de vocês, né? Procurar, eu acredito que lá na sua paróquia deve ter alguém aí que já trabalhe
né, dentro da pastoral familiar, você pode ter certeza. Uma pessoa mais especializada dentro desse assunto que possa te instruir melhor, entendeu? Por isso que nós trouxemos para dentro do nosso tema aqui, do nosso programa. É extremamente importante, porque tem a ver com a questão da construção familiar. É. João Carlos, olha só, Paulo VI já falava isso no Humanae Vitae. Sim. Essa Sim. questão, né, porque já alertava para toda essa questão, do que a Carolina está falando para a gente, sobre essa questão dessas dificuldades que a pílula poderia trazer, né, desses Sim. métodos. Olha, e interessante que a encíclica foi escrita, entendeu, Carolina? Por volta de 1968. Mas essa discussão já estava acontecendo antes de 68. Com certeza. Ela foi escrita porque há toda uma organização, há toda uma discussão dentro do processo, dentro, né, além de científico, né, os bispos se reúnem, ali eles vão chegar a uma conclusão. Então, alguns anos, né, durante alguns anos vão se discutir nesse assunto. Então, como que já entrou na década no final da década de 50, no início da década de 60, a questão da pílula anticoncepcional, então já estavam havendo também esse tipo de discussão. Mas veja bem, eu queria trazer para você, olha como que a igreja está muito à frente, como a igreja é profética. Tá? No parágrafo 17, o nome do parágrafo é assim, ó, graves consequências dos métodos de regulação artificial na natalidade. Aí o que ele coloca? O Papa Paulo VI. Os métodos da regulação artificial de natalidade, eles abriram um caminho à infidelidade conjugal e à degradação da moralidade. Vejam bem, algo que lá na década de 1968 já estavam apontando, já estavam falando que isso está abrindo. E hoje, nós estamos em 2016, nós estamos verificando que realmente, o que foi acontecendo ao longo desses séculos aí? Foi perdendo o sentido da harmonia conjugal, da harmonia, principalmente a harmonia sexual. Porque a valorização do corpo da mulher, a valorização do corpo do homem, a valorização do sexo em si, para quê? Né? A existência desse valor, não existe esse valor. Para que eu vou ficar preocupado? Eu quero ter o sexo, eu quero esse prazer. Esse prazer, pronto. Isso também abriu o que é a infidelidade. Porque foi os meus impulsos sexuais acabaram o quê? Ficaram sem limites, sem controles. Uhum. Então, eu ter com a minha esposa e ter com outras, abriu essa brecha aí. E a infidelidade também entrou. Interessante. Claro que tem outras causas, né? Mas Sim, essa daí é uma e é muito uma. importante. Porque olha o que nós estamos conversando aqui, e isso faz a gente pensar várias coisas, né? A Carolina trouxe uma realidade biológica de uma questão que realmente é machista esse método, a pílula é machista porque ela coloca a mulher num lugar né, que ela vai ter vários problemas de saúde, num lugar muito ruim. Desrespeitada, na verdade. É um lugar desrespeitoso, né? Não é um lugar de valorização, mas de desvalorização. O João Carlos está trazendo aqui, através dessa encíclica, uma outra coisa, um outro ponto. É uma desarmonia familiar por causa da entrada disso, uma questão psicológica. Nós temos dois pontos aqui que estão alinhados. Da vivência biológico e o emocional que entrou dentro da família. Ao passo que a questão, né, Carolina, que você traz aqui, a importância até de viver uma coisa que ninguém quer deixar de fazer, ninguém quer deixar não quer deixar, por exemplo, de ter uma vida sexual. Né? Ela não quer abster-se, né, dessa vida. E você trouxe que 100% é garantido justamente nessa via. Situação. É importante lembrar também que a pílula ela é usada para controle, por exemplo, de ovário policístico, para tratamento. Sim. A igreja, e os filhos, né? E a própria mulher que está vivendo isso ali exatamente, na casa. A igreja não condena, a Não. igreja apoia. Isso. Inclusive o uso para tratamentos Sim. Relativos à saúde da pessoa. Isso é não verdade. para a contracepção. E desde a Porém, década de 68 eles já estão falando sobre isso também. Pois é. Então, eu, particularmente, eu tenho ovário policístico e eu usei a pílula dos 17 anos até hoje. Eu tenho 34, por 17 anos eu usei esse método para regulação do meu ovário policístico. E eu digo para vocês, eu achava
que eu tinha uma vida normal. Há alguns meses eu procurei uma médica por motivos de saúde e ela perguntou se eu usava essa pílula. Eu disse que, né, eu perguntei por quê, ela disse que isso era uma bomba, voltando ao termo bomba. A bomba, né? Para Essa entender expressão. a amplitude da coisa. E ela perguntou por quê. Ela falou assim, olha, ela falou, existem outros métodos para que você não tenha filho. Eu falei, não, mas eu uso para o tratamento do meu ovário policístico. E ela disse, olha, isso é arcaico. Existem outros métodos, por exemplo, aí eu comecei a pesquisar e é o que eu uso hoje. Ela me receitou um creme que tem alguns hormônios, né? Eu passo numa região com pouco pelo, ou no braço, ou no interior da coxa. E eu vou dizer para vocês, não tenho mais dores articulares, não tenho mais dores de cabeça, não tenho infinitas coisas, infinitos sintomas que eu tinha quando eu tomava essa pílula. E realmente eu senti na pele e posso dizer, não é legal. E existem outros métodos que as pessoas, as mulheres podem recorrer tanto para o controle familiar quanto para o tratamento do ovário policístico em si. Provavelmente existem outras doenças que talvez ela realmente precise tomar, ok. Mas enquanto houver uma saída, eu como bioquímica, eu Sim. recomendo que não se use. Nem mesmo para tratamento de saúde, porque nós temos outras Vias, outras vias formas mais saudáveis para a mulher. Todo mundo fala muito hoje de comer bem, de fazer exercício, de uma vida Saudável. mais saudável, mas se esquece que todos os dias está tomando essa pílula que não faz bem. Então você está querendo dizer, Ana Carolina, desculpa, Carolina, que você foi se acostumando ao tomar a pílula com esses sintomas que não eram tão agradáveis? Sim. E você já achava que era seu, que era natural? Eu achava que era meu, eu Faz achava parte que da eu tinha dores de cabeça assim, diariamente, e eu achava que aquilo era normal. A partir do dia que eu parei de tomar, comecei a fazer esse outro tratamento, raramente eu tenho dores de cabeça. Essa experiência sua, que interessante que talvez em casa alguém possa estar vivenciando e achando que é a melhor forma de tratamento, é melhor procurar um profissional nesse momento, né, e buscar uma forma alternativa mais saudável, né, todos os medicamentos, nós temos ganhos, nós temos perdas, né? Todos têm ônus e bônus. Neste caso, o ônus é maior do que o bônus. Avaliar o que é maior, né? O que a gente ganha, onde a gente melhor. ganha mais, não é isso? Que a gente tem maior ganho. Que interessante. E nós estamos falando, então, João Carlos, sobre esses métodos. Eu vejo que é importante a gente falar sobre o método Billings, então, agora, né? Como é importante o método Billings para a família, não é, João Carlos? Porque o método Billings, veja bem, ele nos proporciona um diálogo. Primeiro é isso. Porque dificilmente nós percebemos quando a pessoa está tomando uma pílula, por exemplo, e principalmente o homem, ele sentiu o desejo, ele vai lá e procura a mulher. Ele procura e a mulher está ali. Sim. Né? Ela está ali disposta e está ali tranquila. Porque ou então cumprindo um dever ali, né? Isso, está tranquilo. Então, talvez, não vou falar talvez, não há tanto diálogo. Mas o método Billing, uma das provocações do método Billing é o diálogo. O diálogo sexual. Há uma provocação do diálogo sexual. E outra coisa que eu percebo no método Billing, o conhecimento do ser humano. Né? A pílula, por exemplo, dificilmente a mulher vai se voltar para ela se autoconhecer a nível sexual. Sim. Tá? Porque ela não tem essa preocupação. Isso não é preocupação agora, nesse momento. Porque a pílula tira isso. Esse tipo de preocupação. O método Billing não. Você precisa de conhecer-se, principalmente a mulher. Por quê? Esse ciclo, né? Essa variação cíclica acontece com a mulher, não com o homem. A nível de hormônio, o homem, ele tem o seu hormônio, um hormônio constante. A mulher varia hormonalmente. Então, é por causa dessa variação, por isso que nós precisamos de conhecer melhor. Então, não é só a mulher que precisa de se conhecer. O bonito do método Billing é isso, não é a mulher. Porque se o homem não participar, se ele não conhecer com ela, né, estar com ela, conhecendo-a, ele não vai conseguir entender esse processo e não vai conseguir também entender o momento que é possível acontecer uma relação sexual, o momento que não é possível.
porque agora se torna uma opção. Porque há um momento que a mulher vai ovular. Nesse momento que ela vai ovular, a probabilidade dessa mulher ela ter filho é muito grande, a possibilidade. Então, o que é importante essa tomada de consciência? Se no meu planejamento, né, nós queremos, está aí, né, um ano propício para que nós possamos ter filho, nós vamos nos organizar para que isso possa acontecer. Então, qual é o melhor momento? O momento que a esposa está ovulando. Sim. Então, está vendo como que isso, há um acordo, há um diálogo? Nós temos 19 anos de casados. Desde o primeiro momento em que nós casamos, nós optamos pelo método natural, nós optamos pelo método Billings. E assim, eu vejo que o quanto eu e o João Carlos crescemos por causa do método. Que interessante. Nós crescemos muito por causa do método, porque a gente precisou conversar muito. A gente sabia exatamente quando a gente estava tendo o nosso relacionamento e quando dali iria surgir os nossos filhos. Olha que coisa maravilhosa. Todos foram planejados, Carolina. Todos foram planejados. Carolina. Todos foram né? planejados. E assim, muitos têm dito assim, vamos fazer esse método porque ele não é confiável, ele não é 100% confiável, e aí nós vamos ficar tendo filho um atrás do outro, né? E que irresponsabilidade da igreja quando ela coloca o método Billing, sendo que ele... Mas deixa eu dizer aqui, Luísa. É impressionante. Olha, o método ele é 100% assertivo. Por quê? Porque se eu sou disciplinado, se eu me abstenho, se naquele momento que eu sei que vai acontecer, que tem uma probabilidade grande de ter uma concepção ali, então é uma escolha do casal. É uma escolha. Olha, maior liberdade do que essa? Sim, e eu vejo que também segura muito os impulsos, Sim, sabe? o homem vai ter que se controlar, a mulher vai ter que se controlar, porque hoje, o que tem dito, né? Poxa, você está com vontade, o que tem você ter esse relacionamento? Né? Você vai ter que se privar de tanta coisa, está se privando de tanta coisa na vida. Mas eu vejo que aí é que é o bonito do ser humano, onde ele vai ter essa capacidade de se organizar, de se orientar. Vontade de ter sexo, claro que nós temos. Mas é o momento de nós avaliarmos. Tá vendo? Olha que bonito. Até antes de fazer um sexo aí, os dois conversarem. 100% então garantido é não ter relação sexual, não é, Carolina? Exatamente. É isso aí, 100% é não ter. Agora, claro que com a pílula ou qualquer outro, nós estamos então tendo uma probabilidade. Sim. Mas o Billings, eu penso que nos dá uma garantia maior. Uma coisa interessante, eu tenho uma amiga que utiliza esse método desde que ela se casou. Ela tem 3 filhos, mas por opção, todos planejados, ela sabia exatamente quando ela estava grávida, quando ia nascer, a diferença de idade dos filhos, tudo programado. E ela me disse uma coisa muito interessante. Eles confundem Billings com tabelinha. Não é isso. Isso. Oh, legal você falar isso. Tabelinha é matemática, anticoncepcional é químico, Billings é biológico. Olha, isso é fabuloso, muito interessante, fantástico, né? Isso é muito interessante. Então, eu vejo assim que como é importante a igreja, o cristão, aquele que quer mesmo, que entende que a igreja diz, que quer seguir essa forma de viver, que é a melhor forma por causa desse encontro que o casal tem, é buscar conhecer um pouquinho sobre o método. Buscar. Não também, eu vejo que é muita irresponsabilidade daqueles que não fazem nada, né? Que não planejam uma família. Não é isso que a igreja está dizendo. Há a necessidade de realmente se responsabilizar pela família. E aí, buscar informações. Querida, formação. Querida, agora, recentemente, o Papa, naquela encíclica dele, a Alegria do Amor, ele fala que no momento que nós construímos a nossa família, nós somos protagonistas da nossa família. E aí nós começamos a fazer um projeto para viver a Por dois. isso que precisamos de ter um projeto de vida a dois. Está lá na encíclica. E filho entra nisso. Isso. Planejamento familiar. Então, veja bem, então a igreja está mandando a gente ter filho assim, de forma irresponsável? Não, pelo contrário. Mas escolher o melhor para que a gente de verdade seja e tenha um planejamento familiar. Escolher o melhor, não é, Carolina? Você brevemente vai se casar, né, querida? Tenho planos para me casar. Isso. Foi por isso que você procurou, então? Sim, essa minha amiga me apresentou esse método, conversando, porque algumas vezes eu falava, nossa, Miriam, eu morro de dor de cabeça. Ela, para que você ainda está tomando isso? Conheça seu corpo antes de você se casar, porque quando você for se casar, entendeu o que vai acontecer? Você já se conhece
entendeu? E o seu futuro esposo vai poder te conhecer porque você vai ajudar nesse processo, Sim. entende? Sim. Então imagina também, eu resolvo, vou usar o método hoje, mas não me informei, não me conheço, não sei como funciona. E ela assim, uma pessoa muito cautelosa, ela, Carol, anote suas dores de cabeça, todas as mudanças que você sentir, uma cólica, entendeu? Sim. Temperatura corporal, vai anotando tudo. E aí, com o passar do tempo, você vai saber, você vai ter plena consciência do seu corpo. E vontade da gente ficar conversando aqui a noite inteira. Acredito que você em casa também sentiu isso, porque já acabou. Já acabou. Se você quer participar do nosso programa, entre em contato com a gente. facebook.com/TV Canção Nova. Ou então pelo nosso e-mail. E aí, vocês vão nos dar também temas, falar o que você acha, o que você encontrou aqui nesse programa que te ajudou, o que você precisa encontrar, e a gente vai encontrar com você através desse programa. E até alguma dúvida, né, Luísa? Sobre o método. Sobre o método mesmo, alguma né? dúvida sobre essa parte contraceptiva. Pode indicar alguém para ajudar, a gente pode indicar alguém para te ajudar também. Não, Entre em com contato com a certeza. gente. Bom, então nós vamos terminar o programa, Carolina. Que alegria te receber na nossa casa, para casa de bom. tantas pessoas Muito bom aí. estar aqui com Obrigada, foi um Muito prazer. obrigado, querida. Mozão, fica com Deus, o povo de casa aí. Nós vamos encerrando e desejando para você um bom encontro familiar, um bom planejamento familiar, para que a gente realmente seja feliz. Fique com Deus. Deus abençoe. O milagre da